Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Caminho de Salvação. Eu sou a Érica e quero te desejar as boas-vindas, se é a sua primeira vez por aqui, e pedir já que você dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, para que juntos nós possamos aprender e divulgar mais a palavra do Senhor aos quatro cantos dessa terra. Amém? A passagem bíblica que nós vamos estudar um pouquinho hoje, conhecer um pouquinho, é a passagem que está no Evangelho de João, segundo escreveu Lucas, no capítulo 4, o verso do 1 ao 42. É uma passagem um pouquinho longa, então eu não vou ler toda ela aqui com você. Se você tiver curiosidade de saber mais, pegue a sua Bíblia e leia, porque não existe coisa mais maravilhosa do que você ler a sua Bíblia, marcar, escrever aquilo que o Espírito Santo revela ao teu coração. E nessa passagem vai nos contar a história de uma mulher a qual eu me identifico bastante, que é a mulher samaritana. A mulher samaritana era uma mulher que era rejeitada, uma mulher desprezada por conta da sua vida. O modo de viver dela fez com que as pessoas se afastassem dela e fez com que ela se sentisse assim rejeitada, ao ponto de ir buscar água no poço ao meio-dia, a hora sexta, como diz a palavra do Senhor. Nessa passagem nós vamos ver quão grande é a misericórdia do Senhor para as nossas vidas, como Ele quer nos resgatar. Jesus, Ele precisava ir para Galileia, mas a palavra de Deus no verso 4 diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Por que necessário, se nem era o caminho mais usado na época? Porque os judeus e os samaritanos não se davam bem, eles não conviviam, eles nem se falavam. Eles tinham uma rusga ali entre eles e não era comum passar por ali. Mas Jesus diz na sua palavra que era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus queria ter um encontro com essa mulher desprezada, com essa mulher rechaçada pela sociedade. Então Jesus parou junto ao poço de Jacó no caminho para descansar. Enquanto os seus discípulos foram comprar comida, Jesus ficou à beira do poço descansando e esperando pelo encontro com essa mulher que ele já sabia que viria tirar água naquela hora. Ela não sabia que ele estaria ali, mas ele já sabia, ele já havia marcado aquele encontro com aquela mulher, mesmo sem ela saber. Então Jesus parou ali na beira do poço para se refrescar, para ficar ali na sombra um pouquinho, né, descansando, e essa mulher apareceu à hora sexta. E Jesus pediu água para ela. E ela ficou abismada, como assim? O Senhor é judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Ela ficou indignada, né? Olha só. Ela disse para ele, né? Disse-lhe, pois, a mulher: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus lhe disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias a água da vida. E a mulher falou assim: o Senhor não pode me dar dessa água, não tem nem como tirar a água do poço, o Senhor não tem vasilha. Como que o Senhor vai tirar? É por acaso o Senhor maior do que nosso pai Jacó? E Jesus respondeu para ela que qualquer pessoa que beber dessa água, desse poço, terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E aí ela ficou encantada com Jesus. Ela disse: então eu quero dessa água, eu quero. Porque já imaginou como era difícil para ela, ao meio-dia, o sol a pino, e ela ter que tirar água do poço todos os dias? Porque a vergonha, o desprezo ao qual ela passava, ao qual ela vivia, impedia que ela fosse junto com as outras mulheres de manhã. As mulheres da sociedade não iam meio-dia buscar água, elas iam de manhã. Normalmente elas iam em grupos grandes, né? Uma conversando com a outra, se alegrando, contando os afazeres do dia, o que elas iam fazer com aquela água. Eu venho imaginar isso, mulher não para de falar, né? Eu venho imaginar que elas iam contando, conversando ali sobre seus filhos, sobre suas casas, seus afazeres.
como elas utilizariam aquela água durante o dia. E aí era de manhã, não era no meio do dia. Ela ia no meio do dia porque ela justamente não queria encontrar com aquelas mulheres. As mulheres da sociedade, as quais desprezavam ela pelo modo de vida que ela tinha. Então, ela se interessou por aquilo que Jesus podia dar para ela. E ela pediu. Então, eu quero. Jesus poderia ter falado assim para ela: eu até podia te dar a água da vida, mas você não merece não. Você é muito pecadora, e jogar na cara dela todos os seus pecados. Mas Jesus não fez isso. Jesus conhecia o interior daquela mulher, sabia da vida dela, e ele disse: então vai chamar teu marido, como se dissesse: eu quero dar água para você, mas eu quero dar para ele também. E aí ela falou: eu não tenho marido. Ela confessou ali a sua dor. A sua dor. Pode parecer que não aos nossos olhos, mas uma mulher que fica de relacionamento em relacionamento, seja em qual tempo for da história, ela traz consigo uma dor, uma rejeição paterna, uma rejeição que dói no seu íntimo, e ela fica tentando colocar pessoas nesse lugar que só Deus pode ocupar. E ela disse: eu não tenho marido. Ela revelou ao Senhor Jesus a sua dor. E Jesus falou: disseste bem, tu não tens, já tiveste 5 maridos e o que você tem não é teu. E aí ele disse assim, ela desconversou. Quando Jesus falou isso para ela: tivesse 5 maridos e o que agora tens não é teu marido, disseste com verdade. E a mulher só falou para ele assim, no verso 19, Senhor, vejo que és profeta. E ela já ficou interessada em como ela poderia adorar o Senhor. E ela disse: nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém. Ou seja, os samaritanos dizem que é em um lugar e os judeus dizem que é em outro. Onde se deve adorar? E Jesus respondeu à mulher: crê-me que a hora vem e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. E Jesus se apresentou para ela. Ela falou assim para ele antes: eu sei que o Messias, que se chamou Cristo, vem, e quando ele vir, anunciará todas essas coisas. E Jesus se apresentou para ela. Ele disse: sou eu que falo contigo. Aleluia. Coisa boa é quando Jesus se apresenta para a gente. Quando Jesus se revela: eu sou Cristo, eu sou o teu Deus. Fala comigo, pede para mim aquilo que você quer, eu estou disposta a te dar. Glória a Deus. E então vieram os seus discípulos nessa hora e ficaram admirados, né? Porque viram Jesus conversando com essa mulher. E só que eles não ousaram interrogar Jesus. Por que tá falando com essa mulher pecadora? Tá doido, Jesus, né? Vai ficar contaminado, né? Porque aqueles que sequer falavam com alguém que era samaritano já se achavam impuro. Imagina pedir água, beber, compartilhar o mesmo caneca de beber água, né? Ele ia ficar contaminado. Entretanto, eles não fizeram nada. E nesse entrevim, né, que Jesus ali recebe seus discípulos, a mulher deixou, a Bíblia diz no verso 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse a todos os homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Aleluia. Ela não quis a verdade só para ela, ela não quis a revelação só para ela, ela não quis a água viva só para ela quis compartilhar, porque é isso que Jesus faz com a gente. Quando ele se revela a nós, quando ele transforma a nossa vida, nós queremos anunciá-lo aos 4 cantos dessa terra. Eu sou essa mulher, eu fui essa mulher que Jesus encontrou à beira do poço. Eu digo para você que não existe coisa mais maravilhosa nessa terra, que independente de nós sim passarmos e pagarmos o preço, né, as consequências dos nossos pecados anteriores, das nossas decisões erradas da nossa vida pregressa, independente disso tudo, nós temos água viva.
Nós temos Jesus que se apresentou para nós à beira do poço, oferecendo essa água viva, e aquele que, assim como a mulher samaritana aceitou, não consegue mais se importar com outras coisas, se importa em que todos saibam quem é Jesus e o que ele pode fazer por nós. E essa atitude da mulher samaritana me deixa intrigada e com vontade, né? Se ela, diante de todas as dificuldades de sua época, a distância, a falta de meios para anunciar Jesus, ela saiu e anunciou Jesus, e fala que muitos naquela cidade creram em Jesus por conta da palavra daquela mulher, né? E dizia a mulher que já não é pelo que ela tinha dito, mas porque o que eles viram, o que eles creram. Então a gente fala aquilo que Jesus fez na nossa vida. E depois que as pessoas também têm um encontro com Jesus, não é mais sobre a gente. Elas não vão mais saber de Jesus por ouvir falar. Elas mesmas vão conhecer o Cristo. E aí vai ser elas e Cristo. Assim como eu tive o meu encontro à beira do poço e Jesus me resgatou, Jesus me reconciliou com Ele, Jesus perdoou meus pecados, Jesus mudou a minha vida, transformou o meu viver, o meu modo de viver foi transformado, e eu nunca mais me senti rejeitada pelas pessoas, eu nunca mais me senti rejeitada porque eu tenho o próprio Deus que me ama. Falam o que quiserem de mim, sobre o meu passado, ele foi feio mesmo. Não me orgulho das coisas que fiz, das decisões erradas que tomei, mas eu sei que eu tive um encontro com Jesus, aleluia, à beira do poço, e Ele transformou a minha vida. E eu estou falando dele para você, para que você depois também tenha o seu encontro com Ele e venha dizer, não foi pelo que ela falou, mas foi porque eu mesmo vi, eu mesmo me encontrei com Ele, eu mesmo criei, porque Ele também se encontrou comigo, glória a Deus. E essa é a inspiração dessa mulher. Essa mulher que abandonou o seu cântaro seco, como a água, que se ela tivesse tirado também não saciaria sua sede. E foi anunciar a Jesus. Se você teve um encontro com Jesus, deixe seu cântaro. Deixe seu cântaro e vá anunciar aos 4 cantos da terra o que Ele fez por você. Não só porque Ele revelou a você e a mim os nossos pecados, mas pelo perdão que Ele nos ofereceu, pela água viva que Ele nos ofereceu e que nos dá hoje a oportunidade de dizer para o mundo que Jesus é maravilhoso e que Ele tem um encontro comigo e com você para nos transformar, para que nós possamos nunca mais buscar em cisternas rotas a água viva, mas buscar da fonte que é a palavra de Deus. Aqui você vai ter tudo que você precisa. Pega seu caderno, tenha sempre com você um lápis, uma caneta, um marca-texto e aprenda da palavra de Deus, porque ela vai te socorrer, ela vai te salvar, ela vai te guiar, e ela vai transformar você de dentro para fora. Eu quero continuar debatendo, discutindo com vocês, apresentando a vocês outras mulheres da Bíblia. Se vocês conhecem mais profundamente as Escrituras, comenta embaixo nesse vídeo. Compartilha comigo as suas experiências com Jesus. Se você também já foi uma dessas que Jesus encontrou à beira do poço, ou se você quer ser encontrada por Ele, deixa o seu relato aqui para mim. Vamos trocar experiências sobre esse Deus maravilhoso, do que Ele pode fazer nas nossas vidas. E eu quero compartilhar com vocês outras mulheres, outras experiências, outras descobertas de mulheres da Bíblia. Então fiquem ligadinhas aqui no canal, se inscrevam para serem notificadas e vamos juntas conhecer e se aprofundar mais da palavra do Senhor. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!